gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Nazário e vou estar com vocês na disciplina de Geografia do primeiro ano do ensino fundamental. Vem comigo! Gente, hoje eu vou trabalhar com vocês um tema que é bem importante para a gente pensar a geografia. Eu queria que vocês agora, lá aí na sua casa mesmo, começassem a olhar o seu entorno. Quando você começa a olhar o seu entorno, você vê algumas coisas. O que é que você vê? Será que você vê só imagens? Quando a gente fala de geografia e quando a gente vê o nosso entorno na sociedade no geral, a gente chama essas coisas que a gente vê ao nosso entorno, à nossa frente, como paisagem. E hoje nós vamos trabalhar as paisagens nordestinas. Olha que legal! No Nordeste, que é a nossa região, né, tem paisagens maravilhosas. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da paisagem nordestina e vamos ver também os aspectos geográficos que traz aí os elementos bem parecidos umas com as outras, mas também tem elementos que são totalmente diferentes, hein? Então vamos estudar um pouquinho paisagem. Vamos lá? E aí, começando a nossa aula logo, gente, olha que paisagem maravilhosa. Uma imagem aérea de um lugar bem bonito. Que lugar é esse, minha gente? Oh, é a matriz, né, de Vitória de Santo Antão. Eu trouxe aí para a gente abrir a nossa aula já uma foto, né, uma paisagem aqui da nossa cidade, tá certo? Mas vamos conversar e conhecer um pouquinho mais sobre paisagem, né, dentro da perspectiva da geografia. Vamos lá! A paisagem, que é composta por elementos do presente e do passado, é dotada de aspectos naturais e culturais do mundo. Se a gente for para um determinado país ou uma determinada região, até aqui mesmo no nosso país, a gente vai perceber uma mudança, porque essa paisagem ela também tem uns aspectos que são da cultura do lugar. Então, se a gente for para fora do país, se nós formos para, sei lá, para a China, para os Estados Unidos, a gente vai perceber a diferença nos prédios, na forma que a sociedade, que a cidade é organizada, que a zona rural é organizada. Então a paisagem não só traz a questão dos elementos do presente, mas também traz os elementos de uma construção da sociedade. E como toda sociedade ela tem uma particularidade, então o pessoal que mora aqui em Vitória tem uma particularidade, o pessoal que mora lá em Recife tem uma particularidade, os povos têm uma particularidade, então a paisagem também vai trazer consigo essas mudanças nos aspectos, né? São os aspectos naturais da própria natureza, de como ela organiza, né, o seu tempo, o seu espaço, mas também dos aspectos culturais. E a paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir dos nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar. Por que a gente tem essa questão da compreensão do espaço geográfico? Porque a paisagem está muito ligada também, gente, àquilo que a gente vê. Então, eu vejo uma coisa de uma forma, mas pode ser que um coleguinha meu veja de uma forma totalmente diferente. Porque a paisagem também traz para a gente essa perspectiva pessoal, né? Então, a forma que a gente vê determinada coisa pode nos alegrar mais ou pode nos entristecer mais e o outro pode ver de uma outra forma. Isso também são os elementos que fazem essa questão dos sentidos, né? Na nossa percepção da paisagem, de como ela se apresenta para a gente. E aí, nós temos aí uma floresta, né, com rios, cachoeiras e animais silvestres. E isso constitui o que, gente? Uma paisagem natural. Uma paisagem natural é aquela que a gente consegue ver aí a natureza in natura, olha, intocável. Ninguém mexeu aí. A paisagem natural é aquela que não teve nenhum tipo de modificação. Não teve a mão do homem, né, para mudar, derrubar, arrancar, tirar um pouquinho do lugar. Nada disso aconteceu, está ali da forma tal qual surgiu. Então esse é um dos aspectos
da paisagem natural. Mas, quando ela apresenta alguma intervenção humana, então falamos de paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada ou de paisagem geográfica. E isso a gente vai compreender também quando a gente observa uma cidade. Se a gente vê as fotos antigas aqui de Vitória de Santo Antão, a gente vai perceber que não tinha o número grandioso de casas que nós temos hoje. Vamos perceber que nós tínhamos uma zona rural muito mais ampliada do que hoje. Hoje a maioria da zona rural é bem pequenininha, tem muitas casas, né? Tudo muito industrializado. Então, essa paisagem que teve essa intervenção, a gente chama de paisagem cultural, humanizada, e uma paisagem também geográfica, né? Essa que a gente observa das cidades, que tem um aspecto e tem a presença do homem também nessa mudança. E aí a gente vai entrar agora sobre as paisagens nordestinas. Nós vivemos numa região do nosso país que é uma região muito privilegiada, né? Nós temos diversos elementos naturais e também temos diversos pontos turísticos que apresentam as paisagens bonitas que todo mundo quer visitar um dia, né? E as belezas naturais, né, do Nordeste estendem-se em praias, passeios, vegetações, forma de relevo, rios e cachoeiras. Uma das vantagens geográficas da região Nordeste é o fato de praticamente todos os seus estados apresentarem 3 tipos de paisagens naturais. As litorâneas, né, das belas praias, e as de mata fechada e a questão do semiárido, que a gente consegue, né, fazer a relação com o sertão, né, as áreas mais secas, né? Que aí nós temos uma paisagem também que é muito predominante, a seca, a caatinga. Isso a gente já estudou, ó, também aqui em geografia. Então é interessante a gente perceber que esses elementos, né, que compõem a paisagem, ele também é específico dessa região, né? Então aqui na nossa região, Nordeste, nós temos aí uma predominância de praias, né, de cachoeiras. Nós temos uma diversidade muito grande de paisagem, né, no sentido da mata, do litoral e da questão do semiárido também. E aí eu trouxe para vocês, gente, imagens de lugares lindos que quando vocês tiverem a oportunidade, vocês podem visitar também, fazem parte aqui da paisagem nordestina. Vamos ver lá? E aí, né, as praias nordestinas estão, sem dúvidas, entre as mais belas do Brasil e do mundo, com belas paisagens favorecidas pela ampla extensão litorânea da região. Elas destacam-se também pela diversidade, havendo aquelas mais conhecidas e movimentadas, e aquelas menos agitadas, atendendo a todas as preferências. E aí, uma das praias muito conhecida aqui no nosso estado de Pernambuco, que é a praia de Porto de Galinhas. E aí nós temos uma paisagem litorânea, né? Que aí vem a praia, essa questão mesmo do litoral. Olha que foto linda, gente, que paisagem maravilhosa, hein? Nós temos também o arquipélago de Fernando de Noronha, também aqui no nosso estado de Pernambuco. Uma paisagem também litorânea aí, né, sobre as praias. A gente vê essa questão mesmo de uma paisagem natural, né, com pouca intervenção humana. Veja que lugar lindo, hein, gente? Maravilhoso, Fernando de Noronha. Nós temos também aí, no estado de Alagoas, a praia de Maragogi. Veja que paisagem também linda, né? Uma paisagem também litorânea aqui da região Nordeste. E nós temos aí os lençóis maranhenses, ó. Já traz um aspecto mais diferenciado, né? Nós já vimos aí a questão de uma areia, né? Lembra um pouco aí o Egito, mas vê que lugar maravilhoso, gente. Também vemos a questão desse aspecto mais natural da paisagem. E também, por fim, para não esquecer, né, de outro estado, nosso estado aqui próximo, Rio Grande do Norte, nós temos a praia de Pipa. Olha que paisagem bonita, gente. Nós temos aí também, ó, além da questão da paisagem litorânea, nós temos também a questão das montanhas que fazem parte aí, ó. Bem bonita essa paisagem, né?
E outra característica, né, da região Nordeste são a questão das matas, dos rios e das cachoeiras. Então a gente vai perceber que na região Nordeste a gente vai achar muito esse aspecto da mata, né? E aí vai ter lugares que vão ter cachoeiras, que vão ter rios e vão ter matas preservadas. E isso compõe a paisagem da nossa região, né, da região desse país. E como é importante a gente conhecer um pouquinho isso, saber diferenciar, né? Ora, a gente viu as praias agora, e as praias fazem parte de onde, gente? Da paisagem litorânea. Mas as matas, rios e cachoeiras fazem parte dessa paisagem ligada à mata. Vamos lá? E aí o Nordeste, né, apresenta, né, essa questão dos tipos principais de domínios florestais. Temos a Mata Atlântica, a Caatinga e alguns pontos do Cerrado. Por isso, essa região apresenta inúmeras belezas naturais relacionadas a essa formação fitogeográfica do grande número destacados, né? Aí nós temos os lençóis no município da Bahia, com um grande número de belas cachoeiras. Nós temos a Cachoeira de Pedra Caída, no Maranhão, Delta do Rio Parnaíba, do Piauí, Parque Nacional da Serra da Capivara, também no Piauí, a Chapada da Diamantina, na Bahia, e outras incontáveis maravilhas naturais. E eu trouxe para vocês também algumas imagens aqui da região Nordeste, dessa paisagem mais ligada à mata, aos rios e às cachoeiras. E nós temos aí, ó, a Chapada Diamantina, que está lá na Bahia, né? E temos esse aspecto aí mais voltado para a paisagem da mata. Nós temos a Cachoeira Bica do Ipu, no Ceará, que é essa paisagem também da mata, mais ligada a essa questão da cachoeira. E nós temos a Cachoeira Véu das Noivas, aqui, ó, de Bonito, Pernambuco, aqui próximo à Vitória de Santo Antão, não é muito longe não, minha gente. Veja que linda essa paisagem aí de cachoeira. E para finalizar, né, essa questão da paisagem nordestina na sua predominância, né, litorânea, mata e semiárido, vamos falar um pouquinho do semiárido para finalizar essa aula de geografia tão legal de paisagem. O sertão nordestino, também conhecido como sertão, é uma das 4 sub-regiões da região nordeste do Brasil, sendo a maior delas em terra territorial. Estende-se pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E aí nós temos a paisagem, gente, mais predominante da Caatinga, né? Essa paisagem mais voltada para o semiárido nordestino. E nós vamos ver aí a predominância do chão mais rachadinho. Gente, apesar que isso não pode ser a nossa visão de sertão não, viu? Sertão também é muito bonito. Mas aí nós temos a predominância de uma seca maior, de um lugar mais áspero, mais seco, né? E aí, para finalizar, gente, eu queria falar com vocês sobre essa questão da paisagem modificada, né? Não é a paisagem humanizada, não. É a paisagem modificada. É aquela que tem uma intervenção humana, mas para um lado negativo, né? A gente olha para uma cidade, nas construções que elas têm, e às vezes isso é de forma demasiada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para que essa questão da modificação, ela não sobressaia aquilo e altere totalmente a paisagem. Ok, gente? E aí, a paisagem modificada ou artificial é aquela que ocorreu a interferência humana, né? Quando olhamos uma cidade, podemos ver a quantidade de construções que existe nela. Sabemos, portanto, que antes o território era construído de paisagens naturais, como floresta, rios, lagos e montanhas. E às vezes, para que essas construções aconteçam, eles quebram um espaço ali, né, da paisagem natural. Então, para a gente construir, por exemplo, um edifício, naquele lugar onde era um edifício, aquele era um lugar natura, né? Para construir uma grande indústria, para construir casas. Então, algumas formas de paisagem elas são destruídas e modificadas de forma demasiada. A gente sabe que a sociedade precisa se desenvolver, mas tem que ter esse cuidado humano para que a gente não modifique de forma total, gente, certo? Então, também temos que ter essa consciência, certo? E aí, ó, trouxe para vocês uma imagem para a gente ver, né, sobre a questão da Avenida Beira-Mar, lá em Fortaleza.
na década de 70 e atualmente. E aí a gente vai perceber, gente, que nós tínhamos aí uma paisagem muito ligada à questão natural, uma paisagem litorânea. A gente vai perceber a predominância de árvores. E agora, atualmente, a predominância de edifício. E como a gente percebe que existe uma modificação, né? Como teve uma intervenção tão forte do homem, a gente vai perceber aí, né, que próximo à praia a gente não tinha quase edifícios. E olha a realidade de hoje, né? Como isso modificou. E será que isso mexe com o nosso dia a dia? Será que isso mexe com a nossa vida cotidiana? Esse impacto que a paisagem natural sofre pode gerar diversos problemas ambientais, como a perda da biodiversidade, a poluição do meio ambiente e o desequilíbrio ecológico também. Então aí a gente tem que ter essa preocupação dessa modificação também ser uma modificação consciente, né? A gente sabe que a gente tem aí uma evolução, a gente precisa aí construir moradias, a gente precisa fazer com que, né, as cidades cresçam, mas a gente tem que ter esse cuidado com o nosso meio ambiente, porque a gente também precisa preservar as nossas paisagens naturais, né? Porque isso cria um desequilíbrio, gente, no meio ambiente, isso vai afetar a nossa saúde, a nossa vida cotidiana e a vida também nas próximas gerações, né, gente? A gente vendo aí cada vez menos árvores e mais casas, cada vez menos árvores e mais prédios. E a gente vai percebendo que vai chegar um momento que a gente não vai ter mais nada disso do que a gente vê hoje, né? Vai ser uma paisagem totalmente modificada. Gente, eu queria agradecer a vocês por estar comigo até agora e dizer que na próxima aula a gente volta para falar mais de geografia, tá certo? Grande abraço, tchau, tchau!